Olá, meus amigos, aqui é Eurico Cesarinho, estamos começando mais um programa Log Brands e hoje nós temos convidados fantásticos que vão fazer a diferença para você que precisa receber inovação, tecnologia e principalmente as ações que vão mudar o mundo. Muita coisa está chegando. Espere um pouquinho, vamos chegar com uma matéria fantástica para você, logo depois do break. Bom, e voltando aqui ao programa Log Brands, estamos recebendo aqui o Alfredo Chaya, que é o presidente da Assist, que é a... Inclusive, só para vocês saberem uma coisa, tá? Para trazer esse homem para cá hoje foi difícil, até porque o trabalho do cara é difícil, né? Que faz parte de um grande amigo aqui, o Chaya. Ele faz parte da Assist, eu quero que ele fale um pouco o que é a Assist e falar para nós quem é o Chaya. Bom dia, Eurico, bom dia a todo o teu público. Parabéns pelo trabalho que você desenvolve, né? Essa missão de levar as discussões, os temas de logística, de gestão de risco, de uns temas para esse mercado que mostrou uma capacidade, uma resiliência enorme, né? Tanto no Brasil, no mundo, passou por uma prova de fogo, como tantos outros setores, mas mostrou sua capacidade de resposta. Parabéns aí pela missão. Obrigado. À disposição para poder ajudar um pouco nesse bate-papo. Essa pegada ela tem todo dia, mas tá chegando lá. Vamos lá. O que é o CIST, o Clube Internacional de Seguro e Transporte? É essencialmente um fórum multilateral. Eu acho que essa é uma particularidade importante, no sentido de reunir a logística, a gestão de risco e as soluções de seguro associadas a isso. Dedica-se fundamentalmente aos temas relativos à carga, né, a logística de carga. Não atuamos no outro pilar, não trazemos para o debate aqueles relativos à gestão de a logística de pessoas, né, enfim, a logística interna de empresas, mas muito essa pegada da carga. Nos seus diferentes modos de transporte. O rodoviário, aí por certo, uma importante parcela ainda, 60 e muito por cento da logística nacional, mas também aquilo relativo a fluvial, que vem ganhando, não está nem no gerúndio, isso já é uma realidade, já está posta no mercado, o ferroviário e a cabotagem. Então, esses outros modos de transporte que têm uma relevância na operação nacional, né, no quadro logístico, no mapa logístico nacional, o aéreo sempre na sua particularidade, né, na sua relevância no sentido de velocidade e valor agregado, também faz parte, né, desse rol de debates. Isso é essencialmente, em linhas gerais, o CIST. Como entidade, já está aí há cerca de 12 anos para mais, fundado por executivos no setor. Então, gente que vive essa dinâmica, vive essa realidade, que se reuniu para ampliar essa oportunidade de conhecimento, bate-papo. É importante destacar a todos, ela é registrada como entidade sem fins lucrativos, então estamos todos ali nos doando como profissionais ao propósito do mercado, ao propósito do debate. A gente usa muito a expressão, o CIST em duas palavras, né? Pudesse caracterizar a entidade em duas palavras, e nós temos muito aquele binômio do conhecimento e relacionamento. Então, conhecimento no sentido de promover os temas, de promover os debates daquilo que está afetando o mercado, que está tanto dos riscos, por dizer, convencionais, como dos riscos emergentes, isso muito forte na relação de inovação. Então, conhecimento e, o outro lado, relacionamento, como uma esquina, um ponto de encontro do mercado. E a gente tem uma imagem que usa muito fortemente na ideia de que da plenária para dentro é o tema, é o especialista, é aquele que vem contribuir para o debate, é a audiência que vem procurar informação. Então, da porta para dentro é o tema, né? Da porta para fora é o relacionamento. É o encontro no café, as conexões de negócio, então a gente usa essa fronteira, essa ideia. Mas temos tido bastante sucesso, uma disciplina forte nesse sentido. As pessoas querem ver esse binômio, acham que isso funciona bem.
Temos um espaço de patrocinadores, então tomar liberdade de apresentar também aqui ao teu público que venham conhecer o CIST. Acho que já vale botar a anotação, é cist.org.br. Ali vai ter as informações, terão as informações sobre associar-se como pessoa jurídica, como empresa ou como profissional. E ainda outra, que é a possibilidade de patrocínio das atividades do CIST. Então ali tem esse rol. E além de contatos diretos, para algum esclarecimento, é secretaria@cist.org.br. Ali também a gente pode apoiá-los em outras informações. Então, interessante que eu conheço da CIST, porque além de ser uma instituição que está muito próximo de toda essa dúvida, né, que o mercado tem, da gestão de risco, né, de como se preparar para ter o menor impacto possível com acidentes, com incidentes, com seguros, com custo, enfim. Um dos trabalhos principais que a CIST faz é juntar esses especialistas, que eles quebram essa paradigma de que tudo que eu faço isso é um problema, né? O seguro é um problema, o custo é um problema. Na verdade, você tem que se prever. Eu estou falando de uma pessoa que tem bastante vivência, que é o teu caso, né? Assim como os seus antecessores. A CIST, ela tem um trabalho muito voltado de apoiar as empresas, né, as outras instituições, que é quebrar esse paradigma de que primeiro você planeja, se organiza, para depois preparar, para poder começar e definir um trabalho de contratação. Como é que é esse trabalho que você aplica, a instituição aplica? Perfeito. A lógica do seguinte, Eurico, a gestão de risco, e aí eu queria convidá-los a refletir um pouco sobre isso. A gestão de risco está a preservar resultado e também a buscar novos mercados. Então a lógica é como é que eu aplico os conceitos, as metodologias, enfim, tudo que é pertinente à gestão de risco empresarial para trabalhar ali no bottom line e preservar lucro. E em outra medida, como essas metodologias de gestão de risco atuam na linha de superior, lá no top line, como ampliar oportunidade de faturamento. Que são pontos que, sentado na mesa, faz todo sentido de planejamento de estratégia. Que do ponto de vista empresarial é totalmente coerente, totalmente coerente. Particularmente quando você vê operações cada vez mais complexas, com riscos interdependentes, com correlações internas, com correlações externas àquela corporação, àquela operação, enfim. Então, essa relação intercompany e intracompany vem fortemente neste mapeamento de risco, o que também é forte na logística. Então, uma operação logística nunca é só o risco da carga isoladamente. Há um rol de outros aspectos que fazem parte, que justificam esforço e atenção. Então, de muitos outros, para falar de risco cibernético, para falar de erros e omissões, para falar de contaminação de produto, para falar de dano ambiental, né, acidente e o consequente dano ambiental, erros e omissões, responsabilidade civil direta, responsabilidade de executivos, né, erros e omissões e responsabilidade de executivos. Há um rol de variação cambial. Tem um rol de itens que... E eu acho que tocou num ponto importante, que é assim, todo mundo normalmente que fala de gerenciamento de risco não tem ideia do checklist que está por trás. Da complexidade e da abrangência que isso representa. Até porque você, de fato, por isso que vocês são especialistas nisso, né? Vocês, a empresa, o seu executivo chega com a dúvida e vocês tiram uma consultoria, né? Uma consultiva aí, né? Agora, o mercado hoje tem um volume muito grande da última milha, né? A última milha, as vendas de internet, e aí é carro, é bicicleta, hoje se criou. Como é que tá isso para vocês? Porque isso de fato deve ter balançado também o volume de consultoria e também trabalhos com relação de direção de risco. Sim, temos isso como tema de debate e pauta dentro do CIST, dentro da entidade. Isto é essencialmente, além de outras frentes de trabalho, de risco empresarial, isso é a minha atuação profissional. A Risk Veritas atua como uma consultoria independente. Risk Veritas.
atua como uma consultoria independente voltado a esse público empresarial, a esse, inclusive de logística. Nosso portfólio voltado à logística é bem interessante, além de outros na linha industrial e de serviços. Temos um portfólio bem amplo em termos de clientes e suas atividades. E um deles é a logística, com muita força. Minha história inicial é essa. Então eu vivi a logística em primeiro lugar, então eu vivi a logística e vivi a indústria, então eu tenho essa chance de poder transitar no setor e conversar com mais particularidade, mais propriedade. E o SIST vem com isso muito forte, por óbvio, na questão logística de carga. E você bateu no ponto que é aquela, já não é mais futuro, absolutamente nem era, e nem foi uma questão nova relacionada à pandemia, Eurico. O comércio eletrônico no Brasil já vinha crescendo a 2 dígitos num período pré-pandêmico, com muita força, muito bem tracionado. É natural que as circunstâncias de pandemia tenham impulsionado, e assim foi, mas nem de longe o comércio eletrônico é um fenômeno a partir da pandemia, mas já no Brasil já vem há algum tempo. É sim um desafio em diversas dimensões, tanto no próprio controle da carga, na triagem de processos, vamos falar assim, na gestão de processos, por dizer, mas é também um desafio nas questões de preservação da carga. Então, como você consegue garantir tanto da armazenagem, o pick and packing, a montagem de pedido, o transporte, tudo isso, até o destino final. Começa lá atrás, né? Começa lá atrás. Começa no pedido, separação. Ampliou, não é nem falar de risco emergente ou tampouco risco oculto, era uma questão muito bem caracterizada, mas que ganhou uma dimensão também em relação ao comércio eletrônico, que era o risco de fraude, risco moral, né? Você vender um item e chegar uma pedra, ou o contrário, o recebedor dizer que recebeu pedra, quando na verdade ele recebeu efetivamente o produto que comprou. Então, esses aspectos vieram com muita atenção, tomaram uma dimensão maior quando, obviamente, uma operação de comércio eletrônico se amplia, os seus efeitos também. Esse foi um dos aspectos. Fica muito na palavra de quem está dizendo. Como você implementa controles para dizer que foi entregue no lugar certo, para a pessoa certa, enfim, isso veio forte. Outro tema que veio muito intenso foi a ampliação da cadeia de frios. Então, como você garante conservação, preservação dessa carga para garantir integridade, sanitização, a questão de conservação de temperaturas, parâmetros de temperatura. A vantagem de termos um rol de tecnologias que permite isso muito mais fortemente. E aí você falava inovação, né? Como é que a gente usa IoT, como é que a gente usa rastreabilidade, como é que a gente usa rastreamento de veículo para poder também olhar variação, monitoramento de temperatura, para garantir... Esse, né? de país de 0 aqui com 35 lá em cima. Com a amplitude geográfica que vivemos. Como é que a gente faz isso nos diversos modos de transporte? Tipos de veículo, no teu caso, né? A última milha, essencialmente, diferentes tipos de veículo. E então... aí, uma pergunta, Chay, desculpa até eu queria entrar. Porque nós sabemos que quando quando o embarcador ele solicita uma carga com a transportadora, ou um transportador, um autônomo, ele começa muito, né, com a transportadora, mas existe a terceirização, a quarteirização. E como é que garante que agora você falou um ponto muito importante, que é garantir a qualidade do produto que você pega na origem até o destino. Perfeito. Aí você tem laboratório, você tem a própria estoques de produtos perecíveis. Como é que é essa análise? Porque quando você quarteiriza, você perde todo, até o veículo não é mais adequado para transportar. Como é que hoje, porque eu sei que vocês fazem um trabalho muito forte em cima disso, o que o público pode saber disso e qual é a preocupação que precisa se tornar com relação a esse ponto, porque depois de um ponto de quarteirização, você não sabe que ponto que chegou na casa da pessoa ou na empresa. Esse sempre foi um desafio de execução. Hoje eu entendo que ele é mais um desafio do ponto de vista da dimensão das operações. Por que eu faço essa distinção? Na lógica de que hoje temos mais meios e recursos
que nos permitam rastrear a carga até o destino final. Então, mesmo esse embarcador consegue, a despeito da complexidade, da dimensão de suas operações, consegue sim implementar controles que vão até, literalmente, até o último metro, não é nem mais a última milha, até literalmente o handout, até a entrega ao recebedor. Então hoje, Eurico, eu vejo muito mais com essa denominação. É menos um desafio de solução e mais um desafio de complexidade, de dimensão da operação, o que nos leva à lógica do seguinte: se você mapeia um processo, você é capaz de mapear adequadamente, você vai ver todos os pontos de transferência de responsabilidade, todas as terceirizações, quarteirizações, e como é que você leva os controles até o destino final. Eu acho que hoje, aí de novo, aquela história de unir negócio, risco e tecnologia, como é que a gente faz essa equação funcionar. Um outro tema que eu acho que vale um alerta, um destaque aí, a reflexão do teu público, muito longe disso representar a solução tipo estação espacial. Né? Estação, não existe, há muito tempo isso ficou para trás. Há uma quantidade sim de meios e recursos para usarmos do mais simples e baratos aos mais sofisticados. Outra visão importante, por óbvio, é de otimizar controles internos. Então não vamos criar coisa nova, não vamos inventar duplicidade de controles, vamos otimizar meios e recursos que a corporação, que aquele cliente já tem. A gente provoca muito isso, olhar para o lado para dizer o seguinte: não, peraí, você tem esse controle contábil, você tem esse controle de emissão, como é que você coloca isso? Emissão ou no caso de um transportador ou do embarcador, respectivamente, suas operações. Se você já tem esse controle, como é que a gente agrega uma ou outra, vamos dizer aí, funcionalidade ou algum outro procedimento, mas tomando por base aquilo que já está disponível? Eu acredito que nós estamos hoje vivendo uma velocidade em tudo, né? Informação de tudo, informação de entrega. E aí nós temos um embate muito sério, que é realmente um país que tem essas dimensões, como nós falamos, e que tem vários modais que as cargas vão. Começa às vezes no rodoviário, termina no aéreo, depois do aéreo vai para o marítimo, e assim toma seus fins. Eu fico olhando como é que você consegue avaliar, e aí sim a questão da tecnologia é muito importante, que é mapear todo esse processo, né, para que o produto chegue adequadamente até aquele ponto. Quando nós olhamos para isso, nós sabemos que a instituição como a tua está preocupada, e aí por isso esse debate, essas informações, essa busca e trazer isso. Nós temos um público de quase aí 20 milhões aí de transportadoras que estão sempre transportando de alguma forma ou de outra, de qualquer tipo de segmento, até o básico, até grandes máquinas aí. Qual é a atenção que eles precisam ter com isso? Qual é a preocupação que um embarcador e o próprio transportador precisa ter, sabendo que vai ter essas dimensões e essas variações de modais? A lista é grande, mas vamos fazê-las de maneira sucinta e bem simples, e depois a gente tem tempo para detalhar cada uma delas. Você puxou, a tua fala foi perfeita na minha leitura, de que um país continental, com geografia que temos, não podia ficar baseado só no modal rodoviário. Ele sempre estará conectado num projeto, desde uma bicicleta, de uma moto, de um automóvel, a um toco, um truque, uma carreta, num whatever, mas estará sempre participando de alguma forma sobre isso. Mas você trouxe a questão do intermodo, e que vem já, de novo, não é de agora, a gente vem com alguns bons progressos em relação a isso, já de uns bons 20 anos. O primeira frente que avançou foi a cabotagem. Estamos falando de BR do Mar nos últimos 5, um pouco mais de anos, mas já há 20 anos você vinha Manaus, Santos, Manaus, Paranaguá, com trailer de container, alternativamente ao rodo fluvial, que vinha ali aquela carreta que pegava na Zona Franca de Manaus, trazia até o Porto de Manaus, depois uma balsa, e em Belém outra conexão rodoviária até o destino. Isto, óbvio, ainda é uma operação relevante no país,
mas a cabotagem vem ampliando isto. Há uma expectativa de que as condições que aquela legislação trouxe favoreçam o desenvolvimento daquele trinômio de navio, porto e carga, né? Você precisa ter a demanda, precisa ter a carga, precisa ter o ponto de atracação e desatracação, a infraestrutura requerida e, obviamente, precisa ter a frota para poder ter frequência de transporte. No final da história, o que a gente precisa é o transit time, não é só qual o modo de transporte. Então, isso ampliou bastante, Eurico. Segundo modo de transporte que ampliou bastante nos últimos anos foi o fluvial, por alguns fatores. O principal deles é a lógica de que o sistema de produção e consumo não está apenas no litoral, já se interiorizou, e ótimo que seja, né? É o Brasil continental e seus mercados internos sendo atendidos, tanto, de novo, no sistema de produção quanto no de consumo. E não estamos falando só de agronegócio, de agropecuária, estamos falando de uma amplitude ainda maior. E aí qual é a lógica? Que o fluvial, a partir das estações de transferência de carga, e de novo, o intermodo, porque tem preliminar rodoviário, a transferência até para a embarcação, o ponto de transferência de carga para a embarcação, e aí essa rota norte, na direção do norte, fluvial, para então encontrar um navio oceânico, uma transferência, finalmente a terceira movimentação de carga, o que nos leva àquela reflexão que você está provocando. Legal, ótimo que tenhamos um sistema intermodo mais eficiente, cada meio de transporte na sua melhor capacidade, mais sustentável do ponto de vista de pegada de carbono, absolutamente melhor do que um único modo rodoviário numa longa distância, e buscando eixos logísticos mais importantes para o país, inclusive o que chamam de portos do Arco Norte. Qual é a lógica? O Brasil, na sua localização no mundo, está ali, né, onde, como sabemos, como é que ele se aproxima de mercados consumidores Europa e Estados Unidos. E de Ásia, porque aí os portos do Arco Norte permitirão aquela passagem pelo Canal do Panamá para alcançar o Pacífico e a Ásia como tal. Então, essa expansão das operações e investimentos para o Arco Norte nos levam tanto a mercados consumidores nacionais, como também a essas conexões para mercado internacional. E a outra que vem com bons investimentos já de alguns anos, superou aquela transição de privatização e já vem uma ampliação, é o ferroviário. O ferroviário no Brasil, muito forte nas lógicas de longa distância, como tem que ser. Até aqui, predominantemente grãos e granel líquido, combustível. Uma parcela importante também de metalúrgicos, siderúrgicos, como produtos de metal mecânica, laminados, ferro longo, aços, enfim, o que é pertinente a isso. Mas muito bom ele que venha ampliando a questão de carga geral. Nós já temos aí projetos de longa distância para vagão transportando container com empilhamento de 2 containers, 2 de alto. Então, essa lógica do intermodo, que foi a tua provocação, vem muito forte, está muito boa nisso. E aí é uma grande oportunidade, uma janela de oportunidade para a logística, mas também para os embarcadores, que é essa redistribuição de cadeia de produção de consumo no mundo. Então, como é que é a história do nearshoring, friendly shoring, né? Como é que trazer para mais perto e trazer para aqueles que são parceiros confiáveis uma espetacular janela de oportunidade que o Brasil representa nisso. O México já está se mexendo bastante e está ali muito perto disso. Então, mas o Brasil representa também importante player nisso. Então, ter essa manufatura e a logística preparada para entregar esse processo no mercado internacional
também é importante, é um desafio, mas uma importante oportunidade para os nossos, para o teu público. Né? Até porque o Brasil é um case para o mundo, né? De logística, né? Como é que pode um país da dimensão, você fala, você sai o agro do meio do nada, né? No meio do nada e chega onde chega, né? A provocação disso até porque nós sabemos que existe um desafio muito grande da logística para atender bem, né? E conseguir e atende bem, porque acaba chegando na ponta. Mas o quanto isso muitas vezes está distante, né, de muitas empresas que podem se beneficiar com multimodais, né? Mas quanto mais a gente provoca esse assunto, mais instituição como a tua, que traz o público, aí já vem uma outra pergunta, que é a CIST, ela reúne, né, esses especialistas dentro de um local, né, traz esse bate-papo, traz o que o mercado está dizendo que precisa fazer. É um pouco disso que vocês fazem. Essencialmente isso. Essencialmente isso. Lá, eu olhei e falei, mas olha só, eu não sabia que tinha alguém que estava preocupado comigo lá fora, não. Conta um pouquinho como é que é o teu trabalho lá, e esse grupo que está junto, se falando sempre o que é melhor para o mercado. Perfeito. A pauta essa é a lógica de um CIST multilateral. Exatamente, esse é o propósito do CIST. As entidades setoriais, absolutamente, as representações setoriais são absolutamente relevantes e cumprem seu papel ali. O CIST não tem a lógica de ser essa mesa redonda em que as partes se reúnem para o debate. Assim em diversos dinâmicas, em diversos momentos em que funcionamos. Um deles é o workshop. O workshop mensal tem exatamente essa lógica de trazer temas variados, temas que sejam pertinentes a esse trinômio de logística, risco e seguros. Não é só, nossa pauta não aborda única e exclusivamente aquele tema técnico específico, certo? Trouxemos outros que afetam direta e indiretamente o setor, aí por óbvio tem que ter uma correlação com o setor, e por exemplo, a legislação que trouxe a questão de responsabilização por assédio. Isso é um tema crítico que afeta transversalmente a sociedade e também ao setor. Então, trouxemos para a pauta. Liderança feminina, algo que particularmente confio, estou engajado, tenho essa convicção. Ainda é um tema que precisa ser posto para debate. Esperamos um dia isso, tanto quanto o primeiro, isso também não seja mais necessário, porque já incorporou na sociedade, já está no dia a dia. Temas de tecnologia, né? Faremos mais no próximo mês, agora literalmente em agosto, já estamos no mês. Vamos falar de sistema 2G, como é que a plataforma, esse mês já teremos o próximo encontro, a pauta será a questão do 2G, como isto, como a transição, né, para novas tecnologias estão espremendo essa plataforma de essa rede de telefonia, mas por outro lado o parque instalado ainda é predominantemente 2G, os equipamentos de rastreamento, de monitoramento estão essencialmente com esse modem. Isso vai ter que seguir aí num caminho de solução, de transição, como é que isso vai se dar, com que ritmo, quais são as soluções novas que estão postas para isso. Então vai ser o tema desse mês. E assim a gente vai rodando. Agora, julho, trouxemos a pauta da nova legislação sobre contratação de seguro para transporte. Inclusive, foi pauta da semana, da última semana de julho, onde estivemos um embarcador, um transportador, um gerenciador de risco, um agente da área de seguro. Quer dizer, trouxemos exatamente essa lógica, essa é a dinâmica que normalmente a gente adota, trazer os representantes desses diversos setores para que eles tragam sua perspectiva, contribuam ali na reflexão. Então a gente tem funcionado bastante nesse sentido. E já abordamos temas que passou rapidamente aqui, eu queria tomar um minuto para detalhar, a de sustentabilidade de um lado e a de dano ambiental do outro. Eu queria fazer esse destaque e chamar o público a refletir sobre isso.
Uma coisa é o mapeamento de processo e endereçar questões de mitigação ou compensação ambiental. As questões relativas ao uso de mão de obra, e por aí vai, governança, aquilo que é sustentabilidade. A outra é acidente na logística e o consequente dano ambiental. Então, como é que você endereça esses temas? E tem sido uma inquietação importante. Já aconteceu em outros momentos, vai estar na pauta. Mas está gravado, se precisar. Mas está gravado. Estará de novo, provavelmente vai ser uma das questões que a gente vai colocar, um tema importante, vai estar no nosso congresso no final do ano mais uma vez. Já tivemos encontros de aproximação, trazer o judiciário a participar dos debates. Então tivemos desembargador, juiz, advogado, um cliente, num painel exatamente fazendo essa reflexão de como é que o contrato de frete, como é que o contrato de seguro, como é que isso é interpretado, como é que resolve os conflitos em cima disso. Então, é exatamente essa lógica de ter a diversificação dos temas e das perspectivas em relação àquilo. Bom, temos aqui o Alfredo Chaya, presidente da CIST, né, que é hoje o nosso convidado trouxe algumas respostas que normalmente nós estamos aqui na logística e só sabemos que tem entrada e saída de mercadoria, mas os detalhes é com ele. Na verdade, o Chaya tem uma vivência muito grande, né, nesse segmento. Queria que você falasse um pouco, né, da tua trajetória, como é que chegou a esse ponto de ser o presidente da CIST. 40 anos em 40 segundos. A minha primeira formação foi em Marinha, eu vivia a logística internacional, então estive mais pelo lado do trade Europa-Brasil, África do Sul e América do Sul, mas acabei vivendo também depois essas operações mais para os outros mercados. Depois vivi indústria, né? Então tive refinaria de petróleo, tive uma indústria química pesada, foi que agregou essa pegada mais industrial, essa questão dos riscos de instalações, e depois a parte de riscos seguros. Tive por algum tempo uma breve passagem de 20 anos numa seguradora, estive como diretor executivo, e aí mais nos últimos 10 anos como o executivo da Risk Veritas, né? Essencialmente uma consultoria de gestão de risco empresarial. Pegamos, como falei, todos os outros setores, mas também um portfólio voltado à logística bem intenso. Então, riskveritas.com.br, também nas mídias, como também contribuo um pouco ali no debate. Infelizmente, Eurico, temos aí recentemente uma tragédia, inclusive com mortes, literalmente por isso uma grande tragédia. Sim. Aquele cenário de explosão de pó é algo bastante intenso. Paraná, né? Foi Paraná. Uhum. Lamentável pela perda de vidas e lamentável por mecanismos que podem ser adotados para impedir uma situação como aquela. Essa é um pouco daquilo que a gente faz como Risk Veritas. E aí, no CIST já como sócio fundador, e agora com a obrigação, com a responsabilidade, junto com outros colegas. Eu acho que é importante destacar isso, Eurico. Não é um trabalho que você faz sozinho, como você aqui também não. Também no CIST, é literalmente uma entidade sem fins lucrativos, doamos ali, cada um de nós como executivos, o tempo para isso. Então, vários dos nossos colegas construindo o CIST como ele é hoje, com toda essa dimensão que eu te expliquei. Que legal. Bom, Clube Internacional de Seguro e Transporte, né, de cargas, né? Assim, na verdade, o leque é muito grande, né, lá da CIST. Estamos aqui hoje com o Chaya. Chaya, se você fosse dar um recado hoje para o mercado de atenção com relação ao Risk Management, você poderia falar para o mercado hoje, para todo esse globo de pessoas que estão aí nos ouvindo e que precisa se atentar e sair e colocar uma pulgueta da orelha deles? Reflitam na seguinte lógica: quem paga o custo da operação é o faturamento. Só que quem paga a ineficiência do processo é o lucro. Uau!
Se há algum motivo para refletir sobre por que gestão de risco dentro de suas operações, é porque, número 1, o nível de responsabilização está maior. O nível de cobrança de investimento, né, por resultado sobre investimento está maior. O nível de reação do mercado está maior e mais rápido. Por N fatores, você tem gestão de risco como ferramenta importante na construção da ampliação do negócio. Faturamento, top line. Como é que eu entro no mercado novo? Como é que eu opero no intermodal, mas o faço de maneira inteligente? Como é que eu opero na última milha? Como é que eu vou para o comércio eletrônico, mas faço de maneira eficiente? E assim, nas diversas frentes, né? Conforme cada um e seu caminho. Mas como é que eu preservo resultado? Como é que eu faço a gestão de risco agir para minimizar as perdas recorrentes? É pouquinho. A minha operação é pequena e eu perco pouco. A minha operação é grande, mas cada operação, meu prejuízo, minhas perdas são pequenas. Faça a anualização desses prejuízos. O cálculo está errado. Então, ações que podem contribuir para melhorar a linha de resultados, a linha financeira lá do lucro, são perspectivas que a gestão de risco está contribuindo aí. Alfredo Chaya, Clube Internacional de Seguro e Transporte, está aqui hoje, que teve a oportunidade de recebê-los aqui hoje. Muito obrigado por esse momento de aula aqui para nós aqui, porque isso aqui na verdade foi mais um MBA, né? É mais um bate-papo é um exemplo dos bate-papos que nós temos lá. Parabéns aí pela condução, parabéns pelo trabalho que você realiza, a contribuição que você traz aí para o mercado, e é sobre isso que a gente está em alinhamento de propósitos, né? Acho que temos um alinhamento de propósitos. Sim. Especificamente nós dois como profissionais, como nesse sentido, como empresarial e como institucional, me pareceu haver alguma semelhança nesse propósito. Então, parabéns por isto, né? Pelo que você traz, pelo que você leva de informação para o teu público. Parabéns. Obrigado. Pessoal, o bate-papo de hoje é para que você possa, como o próprio já disse, é para você prever. E a prevenção sempre evita muitos custos e principalmente a vida. Espero que tenha gostado do programa Log Brand de hoje. Mais uma vez, o Alfredo Chaya, muito obrigado. Espero que você tenha na próxima semana nos acompanhe. Um abraço e até lá. Boa sorte a todos. Sabedoria, coragem e força. Show. Até mais, pessoal.